Só porque você não consegue ver um buraco, não significa que ele não esteja lá. Ah, opa, você acordou. Dormiu por bastante tempo? Como foi o soninho? Por aqui, você pode me chamar de Karma. Sabe, faz uma cota que eu não vejo um filme bizarro. E agora que você vai ficar comigo aqui embaixo mesmo, por que não vem assistir algo comigo para passar o tempo? Tem uma obra curiosa que vem me chamando bastante atenção recentemente. Ela só é conhecida como uma das piores e mais descartáveis experiências de todos os tempos, mas eu acho que você vai curtir. Isso se você não vomitar antes. Quando criança, eu passava bastante tempo ociosa e sozinha. Mas, para minha sorte, no lugar de afeto familiar, nunca faltaram DVDs de origem duvidosas para passar o tempo. Eu consumia bastante coisa que definitivamente era pra minha idade. Ai ai, saudades de Olhos Famintos, Jason X e terminar o dia assistindo B-Movie. Algo curioso é que depois que a minha atenção foi sequestrada pela internet, eu parei de assistir filmes com tanta frequência. É curioso justamente porque a internet é o lugar que te disponibiliza a todo tipo de conteúdo. Bom, desde que você saiba como procurar. Então eu deveria ver mais filmes, mas acabei parando. Porém, às vezes, quando as vozes voltam e me puxam pro fundo do poço, sinto que eu preciso fazer algo para me sentir mais viva. Quero dizer, quando aparece alguma recomendação interessante, eu acabo indo atrás. Se bem que essa não foi exatamente uma recomendação. A experiência de assistir esse filme é parecida com a experiência de usar o banheiro de um posto de gasolina. Você entra no banheiro, ele é minúsculo, tem uma mancha na parede, a descarga não funciona, não tem tampa na privada e mesmo se tivesse, você não usaria aquela tampa. A água no chão é amarela e você não sabe se é água suja ou se é mijo e qual das duas opções é a melhor ou a pior. Não tem água na torneira, então você não pode lavar a mão e você sai do banheiro com papel higiênico grudado no seu sapato. Centopeia Humana não é o filme que você escolhe num domingo à tarde e nunca. Você nunca escolhe Centopeia Humana. Você nunca escolhe Centopeia Humana. É? Então, rapaziada, encontrei aqui, comprei aqui o filme originalzão, mesmo que ele não tenha saído no Brasil. Bora ver, Kaká! Começamos numa estrada. Tem uma música sinistra de fundo, enquanto rola o nome dos corajosos atores que toparam participar disso aqui. E corajosos mesmo, muitas pessoas desistiram dos papéis quando souberam da premissa do filme. Escrito e dirigido por Tom Six. Ele e sua irmã fundaram a Six Entertainment Company, que é basicamente uma produtora focada em produzir filmes polêmicos que buscam chocar o mundo e lutar contra a cultura woke. Bom, foi o que o próprio Tom Six parece ter dito no Twitter. A cena continua até um carro, onde vemos um cara estranho que está cabisbaixo, olhando para a foto de não 2, mas sim 3 cachorros cirurgicamente unidos. De todas as partes mais pesadas desse filme, toda vez que eu vejo alguém falando sobre ele, nunca vejo ninguém falar sobre isso. O ser humano é um bicho insensível mesmo. Um caminhão passa perto do carro, e dele desce um caminhoneiro que precisava resolver algumas privacidades. Privacidades essa que o estranho do carro não tá nem aí em atrapalhar. Por sinal, adoro como ele tenta esconder a porra de um rifle debaixo do sobretudo, como se só o rifle fosse chamar a atenção e não o fato de ter um maluco todo esquisitoso, todo torto te seguindo. E tá lá, o filme que vamos ver hoje, The Human Centipede, ou Centopeia Humana.
vulgo a pior coisa de todos os tempos, ou o filme mais nojento de todos os tempos, e o favoritinho das thumbs de "Vi para que você nunca precisasse ver", ou "Nunca veja esse filme". E antes de continuar, cabe mencionar algumas coisinhas. Primeiro, que estamos falando de um filme holandês, feito com poucos recursos, somente 1,5 milhões de euros. E por que estou dizendo isso? Sei lá, talvez dê um pouco mais de credibilidade para análise. Segundo, que essa cena provavelmente foi feita como uma alusão à ideia que deu origem a esse filme. Numa conversa entre amigos, Tom Six fez uma piada sobre costurar a boca de abusadores de crianças à bunda de um caminhoneiro gordo, como forma de punição. Isso diz bastante sobre o humor de Six. Terceiro, que o filme recebe o subtítulo de The First Sequence, primeira sequência. Isso era um aviso de Six desde o começo. Essa não seria a última produção bizonha dos irmãos Six, porque desde o começo já foram planejadas mais 2 sequências para esse filme, The Human Centipede Complete Sequence e The Human Centipede Final Sequence. Cortamos para um hotel e somos apresentados a 2 garotas americanas, com atuações dignas de um filme pornô. Elas estão no rolê pela Europa, atualmente na Alemanha, e sem saber alemão. São elas, Lindsay e Jenny. Curiosidade bônus: esse filme recebeu uma paródia pornô chamada The Human Sex Speed, e curiosamente as atrizes da paródia atuam tão bem quanto no filme original. Como jovens, elas decidem curtir a vida e nada melhor do que fazer isso numa boate chamada Bunker. sem saber como chegar lá, num lugar estranho, cercado de árvores sinistras e, claro, de noite. A ideia genial de se tacar numa mata que você não conhece à noite, infelizmente não deu certo. E pra sorte das duas, o pneu acaba de furar. What? Bunker. Um clássico clichê de filme de terror. Ambas não sabem como resolver o problema e, obviamente, o telefone não funciona na floresta onde Judas perdeu as botas. What? There's no signal. There's always a signal. Not out here in the middle of nowhere. Continuando na maré de sorte das duas, surge um carro para ajudá-las. Okay, roll down your window. What, are you kidding me? I'm not just gonna roll down the window. Roll down your window. He can help. Ihr seid doch immer feucht zwischen den Schenkeln. Ou talvez não. I don't know if he's speaking German. Wollen wir nicht auch Can mal you wieder call für somebody? mal richtig durchficken? Was hältst du denn davon? Beacon. Look it up. Okay, hold on. Hold on one second. Fucking. He said fucking. Okay. Roll your window up. Fine. Ihr seid doch immer feucht zwischen den Schenkeln. Okay. I'm sorry. Essa é uma cena bem agoniante. Esse cara estranho fica lá observando ela sem sair do lugar. E até faz pensar que é ele quem vai começar todo o terror do filme. Mas não, ele tá lá só pra mostrar o quanto nossos personagens são impotentes perante qualquer ameaça. I just want to get out of here. Mas, para alívio das duas, o homem decide sair. Mas espera, elas estão saindo também? Que porra vocês estão fazendo? Um cara estranhoso acabou de abordar vocês e vocês sequer sabem alemão pra pedir ajuda. Algo que definitivamente é algo a se mencionar é a personalidade das duas. Ambas são uma porta. Tipo, elas até têm uma pequena diferença entre elas, mas... coisa pouca, bem pouca. Elas nunca vão ser lembradas nas tier lists de personagens favoritas de filmes de terror. Bom, a ideia é genial de se tacar numa mata que você não conhece à noite, parte 2. Infelizmente não deu certo. Parte 2. Quem diria, hein? E agora, elas estão literalmente perdidas e andando em círculos. I'm tired
of walking, okay? Jenny, I'm trying, okay? Trying what? Lindsay, we've been out here for like an hour, okay? Yeah, I know. I'm tired and I'm cold. I'm not moving. Isso inicia uma discussão entre as duas, sendo Jenny a mais sensata em verbalizar desde o início que aquilo era uma péssima ideia, que elas nunca iriam encontrar nada, e a Lindsay sendo só uma personagem bocó de filme de terror e... Pera, uma casa! Realmente essas duas estão com muita sorte hoje. Ah, deixa pra lá. A gente já tem uma ideia de quem é essa casa. Oh, wait, yes. Hi. Hi. We got a flat tire. Can we come in? Can we use your phone so we can call the car company service? Primeira dica de hoje, crianças. Se estiverem numa situação muito específica e precisarem da ajuda de um estranho, se a primeira frase dele é "Vocês estão sozinhas?", saibam que esse é o momento para manter o cardio em dia. Vulgo, correr pra caralho. Yes, we're alone. Come in. Como nossas meninas não puderam ouvir isso, elas decidem entrar. Have a seat. You're tourists. We're on a road trip through It's like Europe. European vacation. We're from New York. Can you call the emergency car service for us? Are you relatives? No. No, we're friends. Anyway, E esse é o Dr. Hayter. Joseph Hayter. A estrelinha desse filme. Filmes de terror e horror como esse sempre acabam por nos cativar mais pelos seus vilões, personagens que capturam nossa atenção pela sua falta de humanidade. E, normalmente, porque são os únicos memoráveis. E esse maluco logo de cara não demonstra nenhum interesse em ajudá-las, mas sim interesse nelas diretamente. Nossos personagens percebem isso, mas mantenha calma, já que o homem se propõe a fazer ligação. Porém, não antes de agir com hospitalidade. I'll do the phone call. Okay, thanks. Something to drink? Water's fine. Yeah, just water. Segunda dica de hoje, crianças. Se estiverem numa situação muito específica e precisarem da ajuda de um estranho, se ele acabar oferecendo alguma coisa para comer ou beber, evitem. Ou isso pode acontecer com vocês. Hallo, hier spricht Dr. Halter. Entschuldigen Sie die späte Störung. Aber ich habe ein kleines Problem. 2 junge Damen aus New York mit einer Autopanne. Ja, können Sie He's noch calling the vorbeikommen, car ich weiß nicht. Ja, das wäre... Sim, ele fingiu que fez ligação e está tentando dopar as duas. Here you go. Water. Water. They'll arrive in half an hour.
Maxima. Nesse momento, o homem que parecia indiferente com tudo, agora parece mais animado, inquieto e se pá até excitado. Eu vi onde foi essa mãozinha aí, hein? Pra depois soltar a frase que sintetiza o personagem. You have a really lovely home. Do you live here with your wife? No. I don't like human beings. Lindsay acaba derrubando o copo e fazendo ele ter seu primeiro de muitos surtos de raiva. Vendo que seus objetivos seriam frustrados, ele desce para buscar uma toalha. Get you another one. No, it's okay. It's okay. We can just share. Fetch a towel. E eu não sei você, mas pra mim isso não é uma toalha. Nesse meio tempo, as garotas até planejam uma fuga, mas agora isso é tarde demais. Listen, if you could just call a taxi service for us, we're just gonna go back to the hotel. No. I don't do another phone call. Can I call then? No. I'm tired. What? I'm tired. What's going on? Look at me. What's The rape trap. God? What? What? Rohypnol. Oh my God! What? Causes drowsiness, dizziness, disorientation, and memory loss. What? Are you kidding? What are you doing? Jenny! Oh my God! What is it? Oh my God! E aqui o filme começa a engatar. Lindsay acorda desorientada, amarrada numa maca, num quarto de cirurgia, com baixa iluminação, vendo sua amiga na mesma situação que ela, junto ao caminhoneiro do começo. Jenny! Jenny, wake up! Jenny! Oh my God! Todos eles estão desesperados, gritam, choram, mas não é como se essas coisas pudessem tirar da situação que estão. Mas o que será que vai acontecer com eles? Bom, um deles a gente já vai descobrir. What the fuck are you doing to us? What are you doing? Jenny! Yes! My friend. You don't match. I have to kill you.
Don't take it personally. What is this? What are you doing to us? What is this? Stop it! Jimmy! Morte. A qualquer momento, sem muita cerimônia. Seria esse o futuro das duas também? Spoiler. Não. E tem coisas bem piores que a morte. Próxima cena. Parece que o nosso caçador acaba de fazer mais um abate. Mais um pra conta. E olha a carinha de satisfação desse senhor. Um japonês se junta a par das duas. Apesar de seu nome não ser comentado em momento algum do filme, ele se chama Katsuro. Não é dito muito do porquê ele estar ali, mas, diferente das duas, esse cara não foi pra lá sem saber alemão. Ele foi pra lá sem saber inglês também. Esse maluco tá aí no seu idioma nativo. E também não parece muito feliz de estar nessa situação. E aqui vem uma das cenas mais icônicas desse filme. I'm Dr. Joseph Heiter, retired but still very well known as the leading surgeon in separating Siamese twins. ドイツで変態やろお前なんだこのドイツ人ボケ 6 months ago, I designed a never-seen operation, not separating anymore, but creating. I transformed my 3 Rottweilers into a beautiful 3-hound construction. Good ソー news, セージでも食ってるボケお前ソーセージ your tissues match. So, I'll explain this 日本人な spectacular operation only once. We start with cutting the ligamentum patellae, the ligaments of the kneecaps. So, knee extension is no longer possible. Pulling from B and C the central incisors, lateral incisors, and canines. From the upper and lower jaws. 外せよ俺は The lips from B and C, and the anus of A and B are cut circular along the border between skin and mucosa. The mucous cutaneous zone. 2 pedicellate grafts are prepared and lifted from the underlying tissue. やめんなよおお
V-shaped incisions below the chins of B and C, up to their cheeks, connecting the circular mucosa and skin parts of anus and mouth from A to B and B to C, connecting the pedicellate grafts to the chin cheek incisions from A to B and B そんなん to 許 C, されると思っちゃうかよお前 creating a Siamese triplet connected via the gastric system. Ingestion by A, passing through B, the excretion of C. A human centipede. Viu só? Eu disse que haviam coisas bem piores que a morte. Unir 3 indivíduos por um único sistema digestivo e torná-los um ser só. Esse é o experimento do Dr. Reiter, e toda a proposta desse filme gira em torno disso. Aqui, o filme realmente começa. Porém, daqui pra frente, eu vou parar de acompanhar o filme com você. Esse é um filme de horror. E como qualquer filme de horror, contar a história nunca vai ser tão chocante quanto assistir e sentir a história. Não quero estragar a sua primeira experiência com o filme com uma análise meia boca. Quero que assista e tire suas próprias conclusões também. Se quiser assistir antes de ver o vídeo, é só olhar o comentário fixado. É muito comum ver as pessoas atacando esse filme, dizendo que é uma das coisas mais horríveis que elas já viram, um lixo completo, nojento, descartável, e muitas vezes críticas vindas de pessoas que nunca viram o filme. É só falar de Centopeia Humana na lotérica, nos encontros de família, no trabalho, em qualquer lugar que as pessoas viram o rosto, fazem piadas ou começam a se sentir na mesma situação de red flags. Hey girl, what's your favorite film? She said the best movie of all, a masterpiece of art. Human centipede, human centipede. I think that I'm gonna get murdered tonight. Esse filme tem uma imagem muito ruim, mas será que ele é tão descartável quanto essas críticas dizem? Será que ele realmente é tudo isso? Será que ele não tem nada a oferecer? Esse vídeo não existe para mudar a sua opinião, mas sim para apresentar pontos extras que me chamaram a atenção e tornaram essa uma experiência interessante para mim. Por fora de toda coisa horrível que era comentada sobre esse filme. Meu primeiro ponto é: Centopeia Humana é um filme sobre empatia. O que torna Centopeia Humana um filme tão interessante para mim é como ele conseguiu brincar com os meus sentimentos, me deixando profundamente agoniada, com medo, desesperada junto aos personagens, por me imaginar na mesma situação que eles. Esse filme só funciona com esse sentimento de empatia ligado, que até ajuda a justificar algumas situações do filme. Após saber sobre seu provável futuro horrendo, antes da cirurgia acontecer, e com Reiter distraído, Lindsay consegue se soltar da maca, e no lugar de fugir sozinha, Lindsay começa a pensar se deveria levar sua amiga junto ou não. Acontece que Jenny está desacordada, e ela teria que carregá-la até um lugar seguro. É fácil pra gente que está por fora imaginar que seria melhor só correr, buscar por ajuda e depois voltar com a polícia. Mas quando se coloca no lugar de Lindsay, quando se liga o sentimento de empatia, você começa a ver essa situação com outros olhos. Ela está em desespero. Ela não sabe o que pode acontecer com a Jenny caso ela fique lá. Ela pode morrer, o Dr. Reiter pode encontrar uma outra pessoa e continuar o experimento. E ela sequer fala alemão para conseguir explicar a situação e pedir ajuda. Deixar a Jenny parece muito perigoso. Se colocar no lugar dela é extremamente agoniante. Sem o sentimento de empatia, essa cena perde todo o seu peso e se torna somente uma escolha burra que não deu certo. E após a cirurgia, esse sentimento de empatia fica latejando ainda mais forte na sua mente. Se imaginar na mesma situação que aquelas pessoas, sofrendo, sem saber o que vai acontecer com você no dia seguinte. Praticamente esperando para morrer, mas sabendo que isso só vai acontecer da forma mais lenta e dolorosa possível. Vale a pena suportar tudo isso? E até quando? Ou você tentaria se livrar desse sofrimento na primeira oportunidade que aparecesse?
O que você faria numa situação dessas? Daria pra fazer alguma coisa numa situação dessas? Se a sua vida está ruim, o quão pior ela não seria se você estivesse na mesma situação que essas pessoas? Essas foram perguntas que ficavam passando pela minha cabeça enquanto eu via o filme. Contudo, o maior pico de destaque desse filme, sem dúvidas, é o hater de humanos, Dr. Highter, Joseph Highter. Ou, como um amigo gostaria que eu chamasse, Dr. Highter, Joseph Highter. Interpretado por Dieter Leiser. Highter é um cirurgião aposentado, mas mundialmente conhecido por ser o melhor na separação de gêmeos siameses. Feito esse que até o mesmo reconhece, explicitado por vários quadros de gêmeos siameses espalhados pela sua casa. Por sinal, esse nome quase te lembra algo, não? Joseph Highter, o fato dele ser alemão, quem sabe o experimento bizarro. Sendo um filme da Six Entertainment Company, esse filme precisa ser estranho e farpar alguma coisa. O próprio diretor chegou a dizer que esse filme é uma reflexão do fascismo. Pra mim, isso é um pouquinho longe demais, mas sim, em todo o planejamento desse filme houveram muitas alusões ao nazismo. Yep, chegamos na Lady Godwin. Falando um pouco do ator antes do personagem, algo que eu posso elogiar no trabalho de Six é a escolha dos atores para os vilões. Em ambos os filmes, os atores se encaixam muito bem em seus papéis, e realmente parecem dar o melhor de si, mesmo que em uma obra baixo custo e independente. O Sr. Leiser estava tão empolgado para esse trabalho que foi atrás de um jaleco idêntico aos usados pelos médicos nazistas na Segunda Guerra, só para deixar ainda mais clara a alfinetada. Voltando para o personagem, o primeiro nome do personagem vem de Joseph Mengele, médico nazista conhecido por realizar experimentos em prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz. Já o sobrenome dizem que vem da junção de dois médicos nazistas, Peter e Richter. Perdão a pronúncia. Mas eu acho que é só uma brincadeira com o nome dos atores. Todos os personagens têm nomes bem parecidos com os dos atores. Porra, Dieter e Highter muda só uma letra. Por sinal, algo interessante é que o nome de Highter se traduz para alegre. E com isso, abrimos uma brecha para falar sobre a personalidade do personagem. O Doutor Alegre é visto sorrindo poucas vezes no começo do filme. Highter não gosta de seres humanos, e ao entrar em contato com eles, deixa bem claro sua indiferença. Falta de paciência, até um certo olhar de desprezo, ele fala com desgosto. Mas isso muda assim que Highter começa a cogitar aquelas pessoas como possíveis cobaias. É possível ver sua expressão mudando, e em determinado momento ele até parece segurar uma ereção. Na visão de Highter, agora, aquelas pessoas não passam de coisas. Highter é uma pessoa sozinha. Não tem esposa, não sabemos qual é essa relação com a família, nem sequer como ele era no trabalho. Só sabemos que Highter tinha uma estranha obsessão pelo seu trabalho. E tinha cachorros. Cachorros esses que foram suas primeiras cobaias para o experimento. O que me leva a pensar: se Highter não sente empatia nem por animais, pelo que ele sente empatia? Com o que ele se importa? Ele não gosta de humanos, e não se importou em machucar seus animais. Mas ainda assim é visto se lamentando no começo do filme, olhando para a foto dos 3 cachorros. Bom, na verdade, nesse momento, para Highter, aqueles não eram mais seus cachorros. Aqueles eram a sua criação. Joseph Highter, aquele que era conhecido por separar, agora queria ser capaz de juntar também. E assim como um deus, Highter queria se provar capaz de criar algo novo. E talvez com isso, ser capaz de sentir algum tipo de empatia, algum tipo de conexão, conseguir se conectar com alguma coisa. Talvez essa fosse a ideia que citou Highter no começo do filme. E é isso que vemos ele tentando fazer no decorrer do filme. Por não enxergar mais aquelas pessoas como seres humanos, agora Highter se entrega à sua loucura. Sorri, começa a agir de forma teatral e até caricata. Chega a chorar de emoção ao ver o que conseguiu fazer, olhando para si mesmo no espelho como se nem ele fosse capaz de se imaginar conseguindo tal feito. E até se diverte quando tenta adestrar seu novo pet. Mas parece que a sua criação não está muito contente com o que se tornou. A cabeça da centopeia, Katsuro, sequer fala inglês para conseguir ouvir os comandos de Highter. E ainda por cima, é uma pessoa bastante resistente em aceitar a situação que está. Sua
nova criação se recusa a aceitar a situação que está. Faz muito barulho de noite, não deixando dormir, e agora o fez ser alvo de uma investigação policial. Uma coisa interessante que o filme deixa bem claro é o quão incompetente o Reiter é. Ele é um bom cirurgião, um dos melhores do mundo aparentemente, mas não um bom serial killer. Ele não se preocupou em sumir com o rastro das vítimas e estava tão despreparado para essa investigação que de última hora tenta usar o mesmo truque que usou com as meninas no começo do filme. Mas acaba se estabanando todo, perdendo a cabeça e fazendo tudo dar errado. É legal ver que não planejaram ele como um vilão fodão, frio e calculista, daqueles que tinha tudo planejado desde o início, mas sim um velho maluco e imprudente. Reiter é um personagem muito interessante, sabe? Um bom personagem de filme de horror. Ele é uma das principais razões pela qual eu venho fazendo um papel de advogado do diabo aqui. Meu segundo ponto é: esse filme não é tudo isso. Algo curioso sobre o primeiro filme da trilogia é que ele é muito limpo. Tipo, muito limpo mesmo. Nada de sexualização de personagens, nada de sangue em quantidades exageradas ou gore para todos os lados. E toda a cirurgia é feita com anestesia, com cuidados médicos necessários. Por sinal, outra curiosidade. Na época, uma das propagandas do filme é que ele tinha 100% de precisão médica. Isso chegou a sair da boca de um médico de verdade, mas com algumas ressalvas e com bastante aspas. Isso é até um pouco mais elaborado no terceiro filme. Quanto à suposta cena nojenta, a cena que resume toda a proposta da centopeia, quando a tal cena finalmente acontece, ela é curta e ainda acontece uma vez só. Mesmo assim, as pessoas falam desse filme como se ele tivesse cenas extremamente grotescas, com altas violências gratuitas, um dos piores filmes de todos os tempos, um pornô de tortura, como foi dito por um dos críticos da época. E isso não tá nem perto de ser verdade. Concordo que o conceito do filme é horrível, e o filme faz um bom trabalho em representar isso. Mas mesmo para 2009, onde as pessoas ainda não estavam tão apáticas com o sofrimento alheio por conta da internet, filmes de slasher dos anos 90 já faziam coisas bem piores que Centopeia Humana. Mas tirando toda essa visão exagerada, o filme ainda consegue ser pelo menos um bom filme? Olha, depende. Esse filme não é perfeito, e se não fosse pelo Dr. Reiter, eu duvido que só o conceito segurasse esse filme. Porém, ele é um filme de horror. Já se perguntou por que as pessoas veem filmes de terror e horror? Isso ao ponto de ser o gênero favorito de muitas pessoas? A resposta, na verdade, é bem simples. Elas querem se sentir vivas. Filmes de terror e horror, quando bem feitos, são capazes de trazer à tona nossos sentimentos mais intensos. Medo, nojo, agonia, desconforto. Esses são sentimentos que não dá pra se ter pela metade. Não tem como ter meio medo ou meio nojo, e se te causa agonia, não tem como ficar meio arrepiado. Depois de uma semana monótona, depois de um dia tão igual a todos os outros, às vezes tudo o que a gente quer é sentir algo diferente, extremo, intenso, só pra sentir pelo menos um pouquinho que ainda está vivo. Centopeia Humana, sendo um filme de horror, conseguiu cumprir bem esse papel, pelo menos comigo. Claro que se você reunir um grupo de amigos e sentar pra assistir, ele fica bem tosco. Mas sozinho, num quarto escuro, de madrugada, esse filme se torna bem imersivo e consegue cumprir seu papel. Sabe, mesmo não sendo perfeito, esse filme conseguiu mexer comigo. Reiter é um bom personagem e essa foi uma boa experiência. Por isso, eu não acho que essa seja uma experiência tão descartável. Ele nunca foi o pior filme de todos os tempos, nem pra 2009, muito menos pra hoje em dia. Mas ele é um bom filme nota 5. Faz o seu trabalho, entretém, porém, dificilmente você vai recomendar para um amigo querer ver, ou querer reassistir depois. O verdadeiro problema é que a gente tá falando de um filme que foi planejado desde o início para ser uma trilogia. E quanto aos próximos filmes, esses eu já não sei se posso dizer as mesmas coisas do primeiro. Mas isso, quem sabe a gente aborda em outro vídeo. E acabou. Desculpa, eu acabei mentindo e vendo o filme sem você. Mas juro que é uma experiência legal para estar sozinho. E ter aquele gostinho de saber se tudo que as pessoas dizem é verdade ou não. Só não esquece de escrever aí embaixo o que achou do filme.
Quero que esse seja um lugar confortável para que a gente possa se sentir livre e dar as suas opiniões e considerações sobre o que realmente achou sobre o filme. E se quiser sugerir algo pra gente ver junto, eu vou tentar não ver antes. Enquanto isso, por que não toma um copo d'água e descansa um pouco? Rohypnol. Ela causa tontura, sonolência, desorientação e perda de memória. Boa noite.